Olá, boa tarde para você. Meio-dia em Revista no Ar, para fazer a sua quinta-feira ter o melhor da atualidade e das boas ideias. Hoje nossa entrevista especial é sobre o meio ambiente. Nossos animais estão protegidos da extinção? Assunto sério, hein? Já já a gente conversa sobre isso. Antes, a gente tem notícias do dia. Começou agora pela manhã a feira de empregabilidade e empreendedorismo no Manaus Plaza Shopping. O evento traz várias oportunidades e orientações relacionadas ao mercado de trabalho para quem ainda está na faculdade e sonha com o primeiro emprego. A repórter Nauzila Campos tem as informações para a gente. Boa tarde, Nauzila. Olá, Bia. Boa tarde para você e para todos que assistem o Meio de Revista de hoje. Pois é, a feira de empregabilidade está só começando e vai até a noite. Quem vai dar mais detalhes sobre esse evento é o reitor da Uninorte, que é o Vicente Nogueira. Então, reitor, é uma oportunidade aqui para os acadêmicos conferirem a realidade do mercado de trabalho, né? Exatamente. Empregabilidade e empreendedorismo são atributos que nós inserimos de forma sistemática na formação do nosso aluno. Normalmente, a formação acadêmica prepara os alunos com relação ao conteúdo específico, mas não os prepara para a realidade do mundo do trabalho. Esta feira tem o objetivo de discutir esses outros atributos necessários à inserção e sobrevivência no mercado de trabalho e, do lado, também o desenvolvimento de qualidades empreendedoras, seja para quem vai amanhã trabalhar por conta própria, seja para quem vai trabalhar em uma outra empresa. Ser empreendedor pode ocorrer tanto no seu próprio negócio como no negócio dos outros. E já que a feira vai até o fim do dia, como que faz para se inscrever, para participar e o que eles podem conferir aqui? A feira está aberta durante o dia inteiro. Nós temos aqui algumas empresas que estão estabelecendo contato com os estudantes. Os nossos estudantes terão, além desse contato direto com as empresas, eles terão seminários, workshops sobre atitudes, habilidades, dicas sobre como bem se inserir no mercado de trabalho, como fazer uma entrevista, como preparar um currículo. Ok, reitor, muito obrigada. O evento acontece aqui no Manaus Plaza, que fica na Djalma Batista. Eu volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada, Nauzila. E no próximo bloco vamos falar de consciência ambiental para manter nossa fauna que corre perigo de extinção. Mas agora, para chamar o intervalo, Cabaré Orfeu toca pra gente. Navegando no teu mar, flutuando no teu ar, mergulhando em tua luz, vida, deslizando no teu céu e aquecendo em teu calor, penetrando no teu corpo. Ela veio assim, meio a fim de mim, e eu não disse nem que sim, nem não. Garota dourada, quero ser teu irmão, eu sou teu irmão namorado. Um beijo na boca, um abraço apertado, forte, suado, quente como as noites quentes do verão que brindamos quando nos demos as mãos. As ações do homem na natureza deixam um rastro devastador, tanto na fauna quanto na flora. Já estamos cansados de ouvir e ver o quanto os animais estão sofrendo as consequências. Exemplo disso é o sauim de coleira ou o sauim de Manaus, que está em risco de extinção. Isso tem chamado a atenção de quem se dedica à pesquisa desses animais.
Ele está na lista nacional e internacional de espécies em extinção. O macaco vive em algumas regiões em Manaus e em outros municípios do Amazonas. O sauim de coleira, ou sauim de Manaus, tem a característica de ter duas cores, com a pelugem branca acima do tórax. Na internet circula uma mobilização através da página no Facebook Campanha Salve o Sauim, que indica um link para obter 100.000 assinaturas em uma petição que será entregue ao Ministério do Meio Ambiente e ao Governo do Estado. A ideia é construir unidades de conservação ambiental para a proteção do sauim de coleira. O idealizador da campanha é o biólogo Maurício Noronha, que lançou um livro sobre essa preocupação. A cidade de Manaus tem crescido e algumas áreas verdes estão sumindo. Alguns desses lugares eram onde eles habitavam e se alimentavam. Logo, as áreas geográficas em que se concentra a espécie é muito pequena. O Dr. Marcelo Gordo, professor da Universidade Federal do Amazonas, está à frente do projeto Sauim de Coleira, que coleta informações básicas que servem para fomentar ações de conservação para o Plano de Ação Nacional. Os dados coletados se tratam da ecologia, comportamento, habitat, genética, reprodução, parasitas e outros, além de desenvolver ações para a recuperação de áreas degradadas com o plantio de árvores, o que pode facilitar o trânsito desses animais. O maior alerta é o contato com o homem. As mortes são mais comuns na área urbana que na área rural. Exemplo disso são os atropelamentos em estradas que cortam áreas de vegetação, ou mesmo áreas próximas de lugares onde eles vivem, através de doenças que ambos podem ter. O animal chega a ir até quintais em busca de alimentos. Algumas vezes é atacado por animais domésticos e por aí vai. Outras situações ocorrem durante o dia a dia dessa espécie. E agora, de que forma podemos preservar o sauim de Manaus? Pois é, mais do que representante da fauna amazônica, ele se tornou o ícone da cidade de Manaus. É o sauim de coleira, carinhosamente chamado de sauim de Manaus. Nosso símbolo faz parte de uma lista extensa de animais em via de extinção e tem muita gente preocupada com isso. Eu recebo aqui com a gente hoje, no Meio Dia em Revista, o Márcio Noronha e a Natália Lima. Sejam bem-vindos. Eu começo contigo, que a gente vai chegar nesse assunto ainda sobre essa campanha extensa para a gente salvar o sauim de Manaus, mas antes, qual realmente é essa situação hoje dessa espécie? A espécie hoje se encontra ranqueada como uma espécie criticamente em perigo de extinção. O sauim de coleira tem uma área de distribuição extremamente restrita, é uma das menores áreas de distribuição geográfica conhecidas para primatas no Brasil. Como se você pegasse um mapa do bioma amazônico, do mapa da Amazônia brasileira, né, e fizesse um pontinho de caneta. Aquele pontinho corresponde à distribuição da espécie. Então, qualquer impacto sobre a cobertura florestal gera um impacto muito grande nas populações do sauim de coleira. E hoje o grande problema é exatamente isso, porque ele está exatamente dentro da região metropolitana de Manaus, que com o crescimento tem causado muita perda de hábitat e uma fragmentação severa dessa cobertura florestal. Então hoje o sauim figura como uma das espécies mais ameaçadas da fauna brasileira. Então hoje a espécie ela está na lista da fauna, na lista da fauna brasileira ameaçada de extinção criticamente, né? Então você já falou, tem a ver com a degradação, então chegamos a esse ponto, mas o quê? Qual outros pontos que fizeram com que essa situação acontecesse? A gente tem um problema sério, né? Porque a espécie, além de estar numa situação tão dramática, né, a nível de perda e fragmentação de hábitat, que é o problema principal hoje do sauim está nessa situação, né? A espécie está caminhando para a extinção, né? É o fato da espécie não se encontrar bem representada em unidade de conservação, né? Então hoje o mote da campanha, um dos objetivos da campanha Salve o Sauim, né, é fazer com que os últimos blocos florestais que ainda não foram destruídos, né, sejam transformados em unidades de conservação para a espécie. Hoje existe quantas unidades assim que podem ser realmente consideradas? Olha, o sauim ocorre em 24 unidades de conservação. Dessas unidades de conservação, apenas 5 têm tamanho suficiente para manter populações viáveis. O problema é que dessas 5, 3 são APAs. E dessas, todas as APAs têm altos índices de desmatamento, né? Elas são as primeiras no ranking de desmatamento
das unidades de conservação da região metropolitana de Manaus. Ou seja, elas têm pouco a colaborar com a espécie. Por isso que é estrategicamente a gente garantir novas unidades de conservação para a gente engessar essa perda de hábitat. Porque sem floresta não tem sauim. Natália, além do sauim, né, nessa situação aí crítica, existem mais outras espécies de primatas aqui na Amazônia que está nessa situação também, né? Numa situação tão crítica quanto do sauim, não. Mas a gente tem algumas espécies que podem caminhar para isso com o passar do tempo. Estão em via de extinção. Elas estão sendo muito retiradas da natureza e, em função disso, a médio e longo prazo, elas podem vir a entrar na lista de animais ameaçados. Mas, apesar disso, em relação a essa questão de estar ameaçado, não existem outras espécies na lista oficial. Né? Aqui da Amazônia a gente tem o macaco barrigudo, que está na lista oficial de espécie ameaçada de extinção, tem o sauim, tem as duas espécies de macaco barrigudo, inclusive. Então, o acari, da cara vermelha. Então, existem outras espécies do bioma amazônico que também estão ameaçados, mas não numa situação tão crítica quanto a do sauim. Em relação a essas outras espécies, também é essa situação do sauim, de áreas de devastação, degradação, ou também existe realmente essa situação de tráfico de animais também, Existe, né? Sim. Eu trabalho no IBAMA e numa unidade chamada Centro de Triagem de Animais Silvestres, onde a gente recebe animais provenientes de apreensões, tanto do IBAMA como de outros órgãos de fiscalização, mas também de pessoas que vão lá entregar animais e de animais resgatados. E a gente tem um índice alto de animais que são apreendidos em função de tráfico. Então, assim, o tráfico, a destruição de ambiente, né, a manutenção de animais como animais de estimação, que está muito vinculada à questão do tráfico, né, tudo isso assim, no conjunto de fatores que contribui para a diminuição dessas espécies na natureza. Algumas espécies sentem mais isso, porque às vezes elas têm uma área de distribuição muito restrita, às vezes elas se reproduzem de uma maneira mais lenta, então o impacto dessas ações em algumas espécies é mais drástico do que em outras. No caso do sauim, além dela, tem esses dois problemas, porque ela é uma espécie que ocorre numa área muito pequena, né, ela, que a gente chama de espécie endêmica, e ao mesmo tempo ela coincide com a área que mais se expande na região amazônica, não vou nem dizer no Amazonas, né, na região amazônica. E isso tem gerado um impacto muito grande para a espécie. Mas junto com esse impacto que é causado sobre a espécie de sauim, existem os impactos em outras espécies de primatas. Pode até ser que não tenha uma extinção da espécie como um todo, mas pelo menos a extinção local dessas outras espécies está ocorrendo também. Então, a gente sabe que além do sauim, aqui nessa região existiam outras espécies de primatas, macaco barrigudo, guariba, que pouco a pouco também tem diminuído as visualizações dessas espécies aqui no entorno de Manaus. Então, assim, quando se pensa em preservar o sauim, a gente está pensando num bem conjunto muito maior. Além do bem para a espécie em si, a gente pensa nesse bem também para as outras espécies e para a espécie humana, né? Porque junto com isso você vai estar conservando as florestas, o bem-estar da população humana também. E a curto prazo, qual seria a ação mais benéfica para preservar o sauim? Olha, eu posso começar depois você. Assim, existem algumas ações que a gente acredita sejam imediatas e outras. A campanha está propondo a criação de unidades de conservação. Isso aí é algo que deve ser imediato. Mas existem outras medidas. Também, né? Conta pra gente então sobre a campanha. Então, a campanha ela tem como objetivo, né, dar visibilidade ao sauim de colheira e valorizar a espécie como um ícone emblemático do nosso estado, né, e fortalecendo a imagem do sauim de colheira, né. Ela também tem como outro objetivo engajar a sociedade na conservação da espécie, que é importante, e mobilizar o poder público para que as medidas de conservação da espécie sejam efetivadas, né? O mote da campanha, como a Natália estava bem colocando, né, é a criação das unidades de conservação, que a gente tem 5 áreas hoje já escolhidas, né, que já foi feito um estudo de viabilidade dessas áreas, né, um levantamento fundiário, né, social. Então as unidades, esses blocos florestais, eles já existem, já estão mapeados e eles ficam no município de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, né? Então o que a gente precisa agora é estabelecer um diálogo com o poder público local
e discutir a maneira de como a gente pode conservar aqueles blocos florestais para fazer a conservação da espécie saúde de colheira. E só o gancho que a Natália está falando, o gancho que a Natália bem colocou ali também, sobre a questão, quando a gente fala em conservar o saúde de colheira, a gente não está conservando só aquela espécie. O saúde de colheira é uma espécie bandeira, entendeu? Quando a gente conserva o saúde, a gente conserva uma gama de outras espécies, uma gama imensurável de outras espécies, né, que muitas vezes não são tão carismáticas como ele, né, mas que têm um papel importante dentro de todo o contexto do ecossistema, né, tem todo um papel ecológico importantíssimo, né, e a gente, conservando tudo isso, nós estamos conservando um patrimônio genético que tem um valor inestimável, né, para a prospecção de novos produtos, tanto para o setor médico como para o setor industrial. As aplicações do conhecimento, né, que essa biodiversidade, esse valor dessa biodiversidade é assim incalculável. Tanto é que hoje você tem um movimento de bilhões de dólares investidos só em prospecção de princípios ativos de regiões tropicais, né, oriundos de regiões tropicais. Então, quando a gente preserva o saúde de colheira, nós estamos preservando todo esse patrimônio para a nossa geração e para as futuras, além de estarmos conservando todos os serviços ambientais que esses ecossistemas nos proporcionam, né, como preservação dos recursos hídricos, né, como preservação da biodiversidade, a questão do arrefecimento do clima da região, né? Nós vivemos agora aqui recentemente uma onda de calor que era um suicídio se andar na cidade, estava quase sendo um suicídio mesmo você caminhar no centro nos horários mais quentes, né? Então, a floresta, ela é como se fosse um ar-condicionado para isso tudo, ela ameniza, além disso, ela sequestra carbono, né? O carbono oriundo, por exemplo, né, oriundo dos escapamentos de automóveis, né? Ela é como uma esponja, ela filtra, ela preserva os mananciais, ou seja, aonde existe unidade de conservação, onde existe floresta, as pessoas são mais felizes e as pessoas são mais saudáveis, né? Então a gente tem um benefício geral para todos. Ganha o Sauim, ganha a sociedade, ganha o Brasil como um todo. Com certeza, todos nós. E você tem um livro que você trouxe, aí para a gente queria mostrar, você pode me emprestar, mostrar para o telespectador. Sidão, você pega aqui. Fala para a gente desse livro, que é o Sauim de Colheira, que você escreveu com a Deise, não é isso? Sim, com a Deise Campista. Conta pra gente. O nome do livro é Sauim de Colheira, a história de uma espécie ameaçada de extinção. Bonitinho. Essa obra ela faz parte da estratégia da campanha, né, de dar visibilidade ao sauim, né, e abordar o problema. Ela é feita ela é uma obra que ela tem um aprimoramento acadêmico, uma preocupação muito grande com a informação, mas só que a informação é para público leigo, né? As pessoas que não estão familiarizadas com a terminologia do mundo acadêmico, né? De ecologia, biologia. Então ela é feita ela foi redigida de uma forma bastante simples de entendimento. Acessível a todos Sim, nós, claro. né? E em relação a isso, então esse livro de alguma forma chega à população, que é o que todos nós queremos alcançar, né? E a campanha, não é? Quanto tempo tem de campanha? Temos 20 dias. E esses 20 dias, como que a gente pode se engajar, como a população pode participar, para que os resultados venham, né? Sim. Então eu vou começar te respondendo a primeira pergunta de como as pessoas terão acesso ao livro. O livro será distribuído gratuitamente para as bibliotecas públicas e escolares dos municípios onde a espécie ocorre. Então, Manaus, Itacoatiara e Rio Preto da Eva, né? Com relação a como as pessoas podem participar, as pessoas podem entrar no Facebook da campanha, que é Campanha Salve o Sauim, e dentro desse Facebook ela vai encontrar um arsenal enorme de peças de comunicação. Então vai desde post fotográfico, informações que a gente chama de pílulas do conhecimento, que de maneira prática e pragmática você lê um trechinho só, não precisa se debruçar sobre uma tese, né? Então você lê um trechinho daquilo lá, você já tem uma base geral do que está acontecendo com a espécie. E lá você pode acessar, tem vídeos também super legais sobre o sauim de colheira, e lá você pode acessar por um link. Esse link vai te gerar para uma petição,
que a petição é para a criação das 5 unidades de conservação para Saúde de Coleira. Então, basta você colocar o seu nome e o seu CPF, você já está dando uma grande contribuição. E se você quiser contribuir mais ainda, se engajar mais ainda na campanha, você nos ajuda a divulgar isso, né? Você pode se juntar à nossa campanha fazendo a divulgação, que é super importante. Nós precisamos chegar a mais pessoas, não só no estado do Amazonas, né, mas no Brasil como um todo. Eu quero agradecer, então a gente está aí junto, vamos assinar essa petição, vamos nos engajar nessa corrente do bem pelo Sauim e por todos nós, né, Natália? Eu quero agradecer, parabenizar pela campanha, parabenizar pelo trabalho de vocês. Meio-dia sempre de portas abertas, voltem sempre. Ok, obrigada. E com certeza eu espero, com essa positividade toda, os bons resultados que você vai trazer aqui para a gente ainda. Ótimo, eu queria agradecer o convite de estar aqui e poder estar divulgando o nosso trabalho. É um trabalho tão importante para a cidade de Manaus. Com certeza. Obrigada. 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 Gente, no próximo bloco, nosso bate-papo é musical com a banda Atração de hoje. Vamos saber um pouco mais sobre a Cabaré Orfeu, que está aqui de volta e eles tocam pra gente. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not so much of my girlfriend. Never seem to get a lot. Take a tumble across the water, like to see America. See the girls in California, and hope it's going to come true. But there's not a lot I can do. Could you have a good breakfast, Mama D and Mama D? Daddy gotta have in Texas, 'cause everyone's a millionaire. I'm a winner, I'm a sinner, what you will do autograph. I'm a loser, what a token, play my token upon you. Really now is no better too. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A mistura de MPB, blues, soul e rock, agora uma proposta de resgatar essas músicas aí que dominavam o setlist da década de 70, 80. Essa proposta da banda é a convidada de hoje, pela segunda vez aqui no Meio Dia em Revista, Cabaré Orfeu. Sejam bem-vindos, Alessandro, Washington. Obrigado, mais uma vez na correria aí, né, trânsito, mas chegaram a tempo. Deixa eu perguntar, quem são os fãs da Cabaré? Olha, com esse acesso a essas músicas, que costuma-se dizer, a música velha, na verdade, essa garotada, eles têm acesso a isso e a coisa ficou atualizada, né? Hoje eles talvez conheçam mais bandas do que a gente, que na época tinha pouco acesso. Né? Então, meio... O público é um público mais maduro, mas a garotada curte muito, né, o som que a gente faz. Principalmente porque são resgates de bandas clássicas. Né? Nessa setlist aí, o que não pode faltar? Quais são as bandas, quais são as mais pedidas? A gente foi aprimorando esse repertório, né? A gente é parceiro já de longa data, mas a gente viu que a gente quer tocar essa pegada dos anos 70, como o America, Supertramp, Boston, mas Brasil também, né? A gente tem uma coisa ali de Mutantes, de Caetano. MPB dos 70, que é muito boa, isso, né? Meio com rock essa fusão também. de rock que acontecia muito na MPB dos anos 70 e também dos anos 80, como a gente fez hoje, Rádio Táxi, né? Um clássico. Mas com essa pegada acústica, a gente tem trabalhado muito esse eletroacústico, eu e o Washington. Temos o formato banda, mas a gente tem esse formato aqui também, mais compacto e que funciona muito bem. E como é que está a agenda? Olha, temos dia 19 Steakhouse,
Dia 21, Bodega da Vila. Dia 27, Cacileiro. E estamos esperando confirmar algumas datas aí, mas... Isso é bom, isso é bom. E quem está aí assistindo e quer participar, quer contratar, telefone para contato? A gente tem o Facebook. Tem o Facebook, então? Tem o Instagram, está aparecendo aí na tela. E eu coloquei meu telefone aí também, que é o 82765874, pode ligar. Dá uma curtida lá na página. Eu quero agradecer. A gente sempre que convida vocês, sempre à disposição da gente. O público pede para voltar também. E a gente convida, a gente está aí para atender o público, não é? Bom, obrigado. Isso é bom. Eu quero agradecer, eu me despeço do meu público e vocês tocam, tá bom? O Meio Dia em Revista de hoje fica por aqui. Eu quero mandar um beijo com todo carinho e afeto para ela, que é a nossa parceira, que é a Marlen Cadacho, eu, o Dia, a Luana, a Jônia, todo mundo, a equipe toda está mandando um abraço, um beijo, muitas felicidades para você. Viu? A gente te gosta muito, a gente está esperando aí mais uma Terça da Beleza. E para você que fica, um beijo, a gente volta amanhã e vamos ter aquele carinho, aquele cuidado com a natureza amazônica, né? Uma consciência de um futuro melhor para todos nós. Uma ótima quinta-feira. Amanhã é sexta, dia de roteiro cultural pela cidade. Eu te espero. Tchau! In a piece of grass, walking on the road. Tell me, how long you gonna stay, Joe? Some people say this town don't look it good, is no. You don't care, I know. Went to the highway in the sunshine. Many days are longer, the night is strong, the moonshine. You're gonna go, I know. Cause the free winds blowing through your hair, when days surround you, stay like